Muito bem. Temos vários desafios nessa manhã. Vários desafios nessa manhã. Primeiro desafio, calor. Calor. Eu vim pronto para pregar. Oi? Faz de conta. O calor é algo psicológico. Calor é psicológico. Pense no amor uns aos outros. Vários desafios, porque eu estava estudando, o pessoal gostou, né? Primeiro, mais uma vez, agradecer ao pastor Guilherme e o presbítero Sebastião. Hoje ele não está presente, ele está viajando com a família, mas agradecer aos dois aí que assumiram alguns domingos, né, para me dar um tempo para pensar na série de Natal, ao qual nós vamos entrar agora. E o pessoal gostou aí do pessoal pregando um tempo mais, como posso dizer, compacto, um tempo mais compacto. Mas daí eu fui estudar e eu fui ler um pouco sobre a história da igreja e sobre o nosso papai Calvino, né? Nós somos reformados, a nossa corrente teológica é corrente calvinista, né? Nós somos reformados calvinistas, e o nosso papai Calvino diz a história que ele pregava cerca de 1h30 na igreja de Genebra. Eu tô melhor que ele, gente, percebam, eu tô seguindo a escala, mas bem menor que o Calvino, e ele pregava lendo. Não tinha PowerPoint, nada, ele abaixava a cabeça dele, lia o texto que ele preparou ali para pregar, e depois, adiós, né? Então, a gente está um pouquinho melhor. Fora isso, o desafio de pregar no Natal é sempre grande. Por quê? Porque o Natal, ele é comemorado todo ano dentro das comunidades cristãs. Ele não é a festa mais importante do cristianismo, mas é a festa mais popular do cristianismo. Mais popular, né? O Natal, infelizmente, ele está, em termos de popularidade, acima da Páscoa. E na cultura ocidental está ficando cada vez mais evidente isso, a gente já vai olhar isso mais de perto. Então, toda vez que eu vou pregar sobre o Natal, a gente tem os textos clássicos do nascimento de Jesus, né? Os textos clássicos do nascimento de Jesus. E eu já preguei em 20 anos de ministério, eu já preguei sobre todos os personagens do nascimento de Jesus. Eu já preguei sobre os sábios, já preguei sobre a Maria, eu já preguei sobre a Isabel, eu já preguei sobre o Zacarias, já preguei todo mundo. Todo mundo que está na história, eu já preguei. Já preguei sobre as ovelhinhas, sobre o burrinho, sobre a mãe, sobre todo mundo. Todo mundo já entrou de alguma forma na dança. E esse ano, o desafio foi fazer igual ao tema do nosso musical de Natal, que é a história do novo no velho. E eu coloquei a ênfase teológica aqui. Como as promessas do Antigo Testamento se cumprem no nascimento de Jesus. É isso que nós vamos ver no Natal. Porque o Natal, o nascimento, o advento, não é um evento aleatório na história. O Natal e o nascimento de Cristo, o advento de Cristo, que é comemorado no Natal, não é um evento aleatório da história. É um evento pré-determinado por Deus. Deus, em sua soberania e graça, desde os mais antigos tempos, ele predeterminou que o Cristo haveria de vir. Que o Cristo haveria de vir e deveria encarnar, o Deus encarnado, deveria ser o Deus encarnado, que o Cristo deveria andar entre nós, fazer aquilo que nós não conseguimos fazer, viver em plena santidade e em comunhão com Deus, morrer pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitar. A história do advento, ela não deve ser olhada como uma história estanque. A história
simples de um nascimento. Não, não. O advento ele deve ser olhado como uma grande história, ou a grande história da salvação que Deus está executando no mundo, convocando e chamando o seu povo. Essa é a verdadeira história do advento. Diante disso, uma das perguntas que nós precisamos fazer a nós é: por que celebramos o Natal? Por que, afinal de contas, nós celebramos o Natal? Se a data mais importante do cristianismo, a qual nós deveríamos ter os nossos olhos, os nossos corações voltados, é a Páscoa, porque sem Páscoa não existe Natal. Apesar da nossa cultura dizer que existe Natal sem Páscoa. Mas sem Páscoa não há significado nenhum do Natal. Paulo diria que sem a Páscoa, o nosso Natal seria o quê? Insignificante, porque sem a morte e ressurreição de Cristo Jesus, a nossa fé é vã. A nossa fé é vã. Então, diante dessa realidade, você precisa, então, repensar o porquê você celebra o Natal. Talvez você celebre o Natal por tradição familiar. Talvez por um espírito de generosidade. No final do ano, estranhamente, as pessoas ficam mais generosas. Já perceberam? Durante 11 meses, nós somos mesquinhos. Nós não dividimos. Nós queremos tudo para nós, mas no Natal, uma chave muda. Algo acontece. Algo acontece e a gente então fica generoso. Então existe um espírito de generosidade. Talvez é uma celebração cultural e festiva. Você curte a festa no Natal. Eu detesto. Não gosto. Não gosto. Eu acho que eu tenho um problema com festas. Uma hora eu vou ter que tratar isso numa terapia. Mas eu não gosto. Mas talvez você goste. Você goste das músicas. Nas músicas. Em casa tem um ursinho de Natal. A minha só podia ser sogra para dar um urso de Natal brilhante. Sabe aqueles ursos que piscam? E ele tem aquela música irritante. Irritante. Jingle bell, jingle bell, jingle... Mas só os sininhos. Só os sininhos. A minha filha, Ana Beatriz, a princesa do papai, faz o quê? Adora o urso. Então eu preciso o quê? Ligar aquele maldito urso e fingir que gosto. Fingir. Talvez você goste dessa celebração, talvez seja um momento de pausa e de relaxamento. Afinal de contas, feriadão. Vai chegar o momento do Natal, feriado. Você está pensando na festa, na comilança, porque Natal sem comida não é Natal. Não é verdade? Fazemos muita comida que sobra. A gente nem sabe o porquê faz tanta comida, mas a gente faz. A gente faz. Então você talvez esteja algumas dessas realidades, mas perceba que algo está mudando na cultura ocidental. No Brasil, nós não temos nenhuma pesquisa a respeito do Natal. Mas nos Estados Unidos, que faz pesquisa para tudo, eles têm. E um instituto de pesquisa no meio acadêmico, que estuda sobre cultura, o Instituto Pew, ele diz o seguinte, ele fez algumas perguntas e elaborou algumas respostas e algumas afirmações. Primeira, o declínio do Natal como celebração religiosa. Apenas 46% dos americanos veem o Natal principalmente como um feriado religioso. Uma queda significativa desde 2013, 51%. Então foi de 51% em 2013 para, neste momento, para 46%. A geração millennial lidera essa mudança, sendo menos propensa a celebrar o Natal de maneira religiosa, apesar
de 56% dos adultos acreditarem que os aspectos religiosos do Natal são menos enfatizados. Poucos demonstram grande preocupação com essa transformação. O Natal está se tornando uma celebração secular. E tem um problema aqui, para nós principalmente. Se nós, como discípulos do Cristo, estamos transformando o Natal, uma celebração cristã, em algo mais secular do que cristão, nós temos um problema. Nós temos um problema. Porque o nosso foco, então, se dissipou. Neste momento da história, nós deveríamos estar focados naquilo que Jesus fez por nós. Seria um momento de reflexão. Seria um momento de evangelização. Seria uma oportunidade para a missão. Mas nós percebemos que na cultura ocidental, e nós olhamos para os Estados Unidos como reflexo da nossa cultura, que na cultura ocidental, o Natal está perdendo o seu valor, assim como todas as outras festas religiosas. Um segundo aspecto que a pesquisa mostra, que saudações e símbolos públicos estão ganhando uma grande secularização de maneira evidente. O número de pessoas que não se importa se... Muito obrigado, William. Você viu que eu ia cair, né? O William, ao invés de torcer... Eu sei que você estava torcendo para eu cair. Mas o William é você é brother, William. Perceba, o número de pessoas que não se importa se as lojas dizem Feliz Natal ou Boas Festas subiu de 46% de 2012 para 52% agora. Aqueles que preferem Feliz Natal caíram de 42% para 32%, refletindo uma mudança cultural. Parece besteira. Parece besteira, mas é nos detalhes, nos pequenos detalhes, que nós vemos a mudança cultural. É quando os pilares da nossa cultura vão se desfazendo. E nós, então, não damos mais importância. Nós achamos assim, é só um detalhe. É só um detalhe. Mas não é. Não é. Há um aumento da rejeição de símbolos religiosos em espaços públicos. De 20% em 2014 para 26%. Paralelamente, a aceitação de símbolos exclusivamente cristãos caiu de 44% para 37%. Perceba, o último dado da pesquisa. O enfraquecimento das crenças nos eventos bíblicos do Natal. A crença e aqui talvez seja o pior. Perceba, a crença nos elementos centrais da narrativa do nascimento de Jesus, virgindade de Maria, visita dos sábios, etc., está em declínio. Em 2014, 65% acreditavam que em todos os eventos bíblicos. Hoje, apenas 57%. Esse declínio ocorre tanto entre pessoas sem religião e agora, como entre cristãos. Quando nós perdemos a referência bíblica do Natal, quando nós olhamos para o Natal como uma festa estanque, nós então vamos fazer isso. O que está acontecendo na cultura norte-americana praticamente vai invadir a nossa cultura e não pense que isso está longe da sua casa. Não está longe da sua casa. Isso está muito próximo da sua casa. Diante desses dados, isso deveria influenciar hoje a forma como você vai comemorar o Natal com seus filhos. Deveria influenciar. Deveria influenciar hoje a forma como que você, na noite de Natal, vai sentar com a sua família e vai olhar para eles e vai dizer ou vai contar a verdadeira história do Natal. Veja, eu não tenho absolutamente nada contra o Papai Noel. Não tenho. Apesar de ser um jogo de marketing extraordinário da Coca-Cola. Eu não tenho nada. Eu não acho que o Papai Noel é do diabo. Eu não acho nada disso.
Não acho nada. No entanto, se no dia 25 de dezembro, na sua casa, a figura central do Natal for o Papai Noel, a figura central do Natal forem os presentes, e não forem o Cristo, e não for o Cristo, algo está de errado na sua fé. Está errado. Está errado. Você está gradativamente, sem perceber, você está se tornando uma pessoa secular. Porque é nos pequenos detalhes que nós tropeçamos. É nas pequenas coisas que nós revelamos a nossa verdadeira fidelidade. Diante disso, nós precisamos reorientar o nosso coração à luz das Sagradas Escrituras do que, de fato, é o Natal. Então, nós precisamos olhar para o texto bíblico. E o texto bíblico de Lucas é o primeiro anúncio público do nascimento de Jesus. E o texto bíblico diz o seguinte, em Lucas capítulo 8, versos de 8 a 12, diz: havia pastores que estavam nos campos próximos durante a noite, tomando conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas e grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo e o Senhor. Não precisamos apenas de um Salvador, mas também de um Senhor. No primeiro anúncio público do nascimento de Jesus, nós somos apresentados as duas faces do Cristo. O Salvador que nos resgata o Salvador que nos resgata e o Senhor que exige a nossa rendição. Não devemos reduzir Jesus a um simples Salvador. E nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Nós conhecemos mais Jesus como nosso Salvador, ou nós, melhor, reconhecemos Jesus como nosso Salvador, mas nós não reconhecemos Jesus como nosso Senhor. O verdadeiro Evangelho nos chama a ver a Cristo não como um mero facilitador dos nossos anseios de salvação, não como um mero facilitador dos nossos anseios de um melhor casamento, de um melhor relacionamento com os nossos filhos, de prosperidade. Não. O Evangelho nos chama a ver o Cristo como soberano que merece a nossa obediência. A nossa obediência. Por isso, não precisamos, ou não devemos olhar para Ele como aquele que simplesmente nos salva. Nós precisamos nos render a Ele. Veja, o que o texto enfatiza, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. Logo no início. Perceba, esse Cristo, esse Jesus Cristo é o Senhor absoluto. O seu senhorio deve moldar cada aspecto da nossa vida. Não há área, seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas decisões diárias, que esteja fora do alcance e do domínio da sua vontade. Ele é Senhor. Então, deixa eu parar aqui neste momento e fazer uma pergunta muito séria a você, assim como eu fiz, uma pergunta muito séria ao meu coração, nesses dias que eu estava refletindo sobre esta mensagem. O quanto Jesus é Senhor da sua vida. O quanto Jesus influencia as suas decisões diárias, os seus relacionamentos familiares. Você olha Jesus simplesmente como aquele que satisfaz os seus anseios, como seu Salvador? Antes de tudo, Ele é o seu Senhor. Os evangelhos vão dizer que todas as coisas foram criadas por intermédio dEle. Por intermédio dEle. Todas as coisas são para Ele. Você percebeu essa realidade? Que nada do que existe viria a existir se não fosse por Ele, o Cristo. A força motriz, criadora de todas as coisas.
Agora veja, ele também é o nosso Salvador. Jesus é o Salvador absoluto. Ele não nos salva apenas dos nossos pecados explícitos. E aqui está uma coisa que você também precisa entender. Jesus ele não está salvando você somente dos seus pecados explícitos. Aquele que constantemente você confessa ao Senhor, talvez o seu pequeno egoísmo com algumas coisas. Porque todos nós temos pequenos egoísmos, não é verdade? Todos nós. Por exemplo, eu não divido o meu sorvete. Não divido. O sorvete é meu. Então toda vez, já contei isso aqui milhares de vezes, mas vou contar de novo. De novo. Toda vez que eu saio para o mercado e eu vou comprar sorvete, eu olho para minha esposa e eu falo, querida, você quer que eu compre um sorvete para você? Ela fala o quê? Não. Não precisa. Não precisa. Estou de regime, não vou comprar sorvete. Não compro. Falei, tá bom, tá bom. Eu vou lá e faço o quê? Compro o meu sorvetinho. Como ela não quis, eu compro até um sorvetinho mais caro. Até um sorvetinho mais caro. Como ela não quis, falei, bom, já que ela não quer, vou dar um plus a mais aqui no meu sorvete. Daí eu chego, sento na minha poltrona, ligo minha TV e vou saborear o meu sorvete assistindo uma série do Netflix. Por que não? Afinal de contas, eu também sou filho de Deus. Sento lá, vejo a série, de repente ela senta do meu lado, ela olha o meu sorvete e diz o quê? Ah, me dá um bocadinho. E eu falo, no alto do meu egoísmo, não dou. Eu perguntei se você queria. Cada um assume a sua responsabilidade dos seus atos. Nós somos bíblicos aqui em casa, minha querida. Eu acabo dando sorvete, fique tranquilos. Não é somente por esses pecados explícitos que Cristo morreu na cruz por nós, mas também por nossas próprias bondades. Porque as nossas bondades, muitas vezes, nos levam a um estado de arrogância. A gente se acha autossuficiente. Caímos no auto-engano, na tentativa ilusória de vivermos de forma autônoma, sem depender de Deus. Autônoma. Então, santidade não significa você ser perfeito. Porque muitas vezes nós confundimos as bolas nesse negócio. Nós confundimos. Nós achamos que santidade é perfeição. Não, não. Santidade de vida é dependência do Cristo. É dependência. Você quer se tornar santo? Você precisa aprender a depender do Cristo todos os dias da sua vida. Santidade não são usos e costumes religiosos. Não é a roupa que você veste. Não é se você tem tatuagem ou não. Não é para que time você torce. Apesar que algumas pessoas, alguns times não deveriam ser mencionados em algumas igrejas. Não, a santidade tem a ver com a sua dependência dele. Com o seu amor que você tem por ele. Então perceba, nós precisamos recolocar Cristo no lugar devido no Natal. E só nós podemos recolocar Cristo no lugar devido no Natal quando nós olhamos para a verdadeira, ou melhor, para o início da história do Natal. E aonde começa a história do Natal? Aonde começa a história do Natal? Você sabe aonde começa a história do Natal? Aonde? Aonde? Tem alguém falando baixo? Não tenha medo, meu irmão. Levante sua voz, grite, Gênesis. Então abra lá em Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 15. Para a gente ver a verdadeira história do Natal, onde começa a verdadeira história do Natal. A primeira promessa de um Redentor para as nossas vidas. E por quê? E aqui também tem um pulo do gato. O porquê nós precisamos de um Redentor. Porque nós precisamos de um Redentor. Perceba. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore que está no jardim? Das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim? Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela. Do contrário, vocês morrerão.
Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que o comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus dentre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? Ele respondeu: ouvi os seus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu o fruto da árvore da qual proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, o pó comerá todos os dias de sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quando examinamos Gênesis capítulo 3, é tentador focar apenas na queda em si. Porém, o inimigo sabe que o fruto proibido é tentador porque a fé foi esquecida. Ele entende que a dúvida leva ao engano. Por isso, muitas vezes, Satanás se infiltra em nossas vidas, às vezes despercebido, e sussurra em nossos ouvidos, assim como fez com Eva no Éden. O texto descreve a serpente como o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Verso de número 1 que nós lemos. Esse ser astuto invade o Éden, não com tropas, mas plantando uma célula adormecida de ceticismo na mente de Eva. Em Gênesis 3, temos um alerta que mostra a forma calculista e enganadora, fria e manipuladora que o inimigo das nossas almas usa. O primeiro livro da Bíblia não revela a verdadeira identidade da serpente, mas o Apocalipse o confirma. João o descreve como a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. Apocalipse capítulo 12, verso de número 9. Assim como em outros episódios bíblicos de possessão demoníaca, como quando Jesus expulsa os demônios para fora dos porcos, Satanás possui esse animal, parecendo na forma de uma serpente astuta. A essência do encontro dessa batalha é uma essência de palavras, é uma guerra de palavras. Afinal, como tudo foi criado? Tudo foi criado por intermédio de palavras. Deus o criou, assim como diz o apóstolo João, que Deus faz a partir do verbo, e o verbo era Deus. Perceba, Satanás, mais uma vez, tenta iludir a humanidade a partir daquilo que Deus mesmo fez. Ele usa palavras. Ele faz uma paródia. Ele engana. Usando palavras, ele destrói a criação perfeita que Deus fez. Ele corrompe e corrompe com palavras. E ao olharmos para isso, nós percebemos o primeiro movimento das Sagradas Escrituras. O ciclo de destruição começa com a semente de uma dúvida. Perceba, muitas vezes as pessoas chegam até mim e perguntam assim: Wellington, como que
como que a gente lida, ou como que nasce o pecado no nosso coração? Aonde está a raiz do pecado? Aonde está a raiz dos nossos desejos desordenados? Porque Tiago vai dizer que os nossos pecados, eles nascem dos nossos desejos desordenados. Basta você olhar a carta de Tiago. Agora, perceba, segundo o texto que nós lemos, o primeiro movimento do pecado é a dúvida. Depois da dúvida, a gente tem o engano. Depois do engano, vem a desobediência. Depois da desobediência, a vergonha. Depois da vergonha, a destruição. E por assim, o ciclo se repete. Se você ler Gênesis capítulo 3, a partir desse esquema, você vai ver o que Deus faz, como que o pecado é corrosivo. A primeira coisa que o pecado faz, ou a primeira coisa que o inimigo das nossas almas faz, é plantar uma dúvida no coração de Eva. Tudo é consequência, tudo depois que acontece, no texto que nós lemos, é consequência desta dúvida. Dúvida. Perceba. Veja quais são os movimentos. A dúvida sobre a palavra de Deus enfraquece a confiança no seu caráter. A dúvida sobre a palavra de Deus enfraquece a confiança no caráter de Deus. Veja, foi isso mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo que Deus disse? A dúvida é, será que Deus realmente disse isso? Será que Deus realmente disse isso? Satanás insinua aqui que a palavra de Deus não é totalmente confiável. Não sei se vocês estão percebendo esse movimento. Veja, o primeiro movimento do pecado é a dúvida sobre a palavra de Deus. A pergunta da serpente não apenas questiona as palavras de Deus, mas também desafia o caráter dele. A dúvida introduzida é um ataque direto à autoridade divina. É um ataque direto, sugerindo que Deus não é totalmente confiável. Esse movimento implica que Deus pode ser falho em suas intenções, ou até mesmo que ele está retendo algo que é bom. Essa dúvida inicial resulta em um afastamento da verdade objetiva revelada por Deus, substituindo-a por uma interpretação subjetiva da realidade. Teologicamente, isso nos mostra que a palavra de Deus é a base para toda a realidade e o relacionamento humano que nós temos com Ele. A Escritura não apenas nos comunica quem é Deus, mas também revela o propósito da nossa existência e o caminho para a verdade e para a verdadeira vida. Quando a palavra de Deus é posta em dúvida, como em Gênesis 3, a função da comunhão entre o Criador e a criatura é comprometida. Perceba, esse rompimento é a essência da queda. O homem deixa de viver pela fé na palavra de Deus e passa a confiar em si mesmo. É o que Calvino descreve como a raiz da idolatria. O coração humano erra quando busca verdade e segurança fora de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você confia plenamente na palavra de Deus? Você confia plenamente que Deus é bom? Você confia? Você é capaz de olhar para a palavra de Deus e se atirar nela, dizendo, independente da minha racionalidade, independente daquilo que a cultura, a sociedade diz, eu vou confiar naquilo que Deus está me propondo? Porque veja, se você está me dizendo que você confia, você deveria estar na eternidade e não aqui. E não aqui. A palavra diz para você amar o próximo como a ti mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta, e essa pergunta é séria. Você ama o seu próximo como a você mesmo? Você ama o seu próximo como a você mesmo? Sim ou não?
Sim ou não? A pergunta é objetiva. Não me venha com interpretações mirabolantes. Tá? Não venha me dizer, não, mas esse amor ao próximo, veja bem, pastor. O veja bem não pertence à palavra de Deus. Ok? Você ama o próximo como a si mesmo? Deixa eu te falar, deixa eu te mostrar uma coisa. O quão benevolente você é com você mesmo? O quão benevolente você é com você mesmo? Eu, comigo, sou muito benevolente. Muito. Todos os erros que eu cometi na minha vida não foram erros propositais. Foi tudo sem querer. Foi tudo sem querer. Foi tudo desapercebido. Despercebido. Foi tudo de uma maneira sem querer. Sem querer. Mas e os erros? Você olha assim, né? Você merece perdão, você merece falar, você merece pedir desculpas e ser desculpado. Porque afinal de contas acabou, você não fez isso por mal. Você foi sem querer. Mas e quando o outro fere você? Quando o outro te menospreza? Quando o outro faz aquilo que você não gostaria que fosse feito, você é benevolente com essa pessoa? Estou perguntando. Porque isso tem a ver com amo o teu próximo como a ti mesmo. Você não se ama a ponto de se perdoar? Eu me amo a ponto de me perdoar. Eu me amo. Eu me amo, por exemplo, de vez em quando, meus irmãos, vocês sabem que eu torço para o maior time do interior do estado de São Paulo e do Brasil, né? Do Brasil, o único campeão brasileiro do interior, o Guarani Futebol Clube. Então, de vez em quando, eu me dou ao luxo de pegar o meu rico dinheirinho e ir ao campo ver, esse ano, ir ao campo ver o Guarani perder. Porque esse ano foi trágico. Então, esse ano eu paguei para ver meu time perder. Eu joguei dinheiro fora, não joguei? Porque nem para ver o time ganhar prestou. Mas aí, quando a minha esposa pega o dinheiro que nós temos, que é nosso, e gasta em algo que é dela, sei lá, cabelo, sei lá, o que mulher faz que é dela? Maquiagem. Eu falo para minha esposa, você é linda, meu amor, você não precisa de maquiagem. Você não precisa de nada desses sapatos, meu irmão, o sapato é uma desgraça. Porque a mulher vai no negócio e vai escolher um sapato. Ela nunca escolhe o sapato mais barato. Porque você já foi na loja de sapato de mulher? Vai na loja exclusiva de sapato de mulher. Nunca tem um maldito preço na etiqueta do sapato. Nunca tem. Porque se você, marido, vai junto, você fala assim, esse não, amor, esse tá feio. Você dá opinião, né? Você dá opinião. Tá feio esse. Porque você vê o valor, né? Você fala assim, tá feio. Mas como você não vê o valor, você não sabe falar, você não sabe se tá feio ou não. Mas quando ela gasta o seu dinheiro com algo dela, o meu dinheiro, o nosso dinheiro, é nosso, é de nós dois. Quando ela gasta o nosso dinheiro com algo somente dela, será que eu sou benevolente com ela? Assim como eu sou benevolente quando eu vou no estádio de futebol para ver meu time perder? Perceba. Será que você se entrega realmente a essa palavra? Porque é isso que o texto está nos mostrando. Nós temos dúvidas a respeito da palavra de Deus, então nós desconfiamos do caráter de Deus. Nós desconfiamos do caráter de Deus. A dúvida me leva à desconfiança. Quando a palavra de Deus é posta em dúvida, como em Gênesis 3, ele abala a fundação que eu tenho em comunhão com o meu Criador.
Por que que você não desfruta de uma plena comunhão com o seu Criador? Porque você, naturalmente, tem dúvidas a respeito da palavra de Deus. Além disso, a dúvida sobre a bondade de Deus é central nesse texto. Perceba isso. A dúvida sobre a bondade de Deus é central. Satanás não apenas questiona a veracidade das palavras de Deus, mas também insinua que seus mandamentos não têm como objetivo o nosso bem. Não tem. Isso reflete em uma negação da doutrina da bondade e da soberania de Deus. Princípio fundamental da nossa teologia, princípio fundamental das Sagradas Escrituras. Deus é bom. Independente da minha circunstância, Deus é bom. Porque pessoas se decepcionam com Deus, porque exatamente estão em dúvida a respeito do caráter de Deus. Porque quando o dia mau se sobrevém sobre a nossa casa, e todo mundo aqui, um dia bate o dia mau na sua casa. E quando esse dia mau, se a sua visão a respeito da bondade, dos mandamentos, da soberania de Deus está abalada, meu irmão, você vai se decepcionar com o Senhor. Você vai se decepcionar com Ele. Ao duvidar da bondade de Deus, o ser humano passa a reinterpretar suas leis como fardos, ao invés de bênçãos. Perceba, essa é uma realidade. Como anda a sua confiança na palavra que Deus lhe deu? A palavra de Deus, o próprio Cristo, o nosso segundo Adão, venceu por confiar plenamente na palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versos de 11 a 14. O que diz Mateus capítulo 4, de 11 a 14? Vocês se lembram? Vocês se lembram? Mateus capítulo 4, 11 a 14, o que diz? O que diz? Depois do batismo de Jesus, ele vai para onde? Para onde ele vai? Para onde ele vai? Ele vai para onde? Para o deserto. E assim como Adão e Eva, ele tem um encontro com quem? Com Satanás. E Satanás, mais uma vez, tenta desafiar o Deus, Criador de todas as coisas, através do quê? De palavras. De mentiras. Satanás, mais uma vez, subverte a palavra de Deus e tenta enganar o próprio Cristo. Mais uma vez. E porque Cristo é o grande redentor da história, porque ele não sucumbe. Ele não sucumbe diante das tentações. Através de Cristo, então, nós somos capacitados a superar a dúvida, porque Ele mesmo superou todas as dúvidas. Através de Cristo, do Santo Espírito, Ele vai nos guiar a toda a verdade. O segundo movimento aqui, meus irmãos, é o seguinte: a dúvida sobre a sabedoria de Deus nos faz ver os planos de Deus como limitações. A dúvida sobre a soberania de Deus nos faz ver os planos de Deus como limitações. Perceba o verso de número 2 e 3. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim? Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela, do contrário vocês morrerão. Perceba. Não toquem nela. Está na ordem original de Deus? Sim ou não? Então vou tirar essa dúvida sua, porque também era uma dúvida minha. Vamos ao texto da ordem original de Deus. Perceba, Gênesis 2, de 16 a 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Agora, veja como a dúvida trabalha quando a gente reinterpreta as ordens de Deus, os mandamentos de Deus, a partir das nossas dúvidas. Aqui fala sobre liberdade, não fala? Coma o quê?
livremente. Você tem a abundância. Se você fizer a comparação em um texto, Deus dá o quê? Liberdade. No outro texto dá o quê? Limitação. Perceberam como a dúvida opera no nosso meio? No nosso coração? Ao responder à serpente, Eva passa a ver o mandamento de Deus como algo restritivo e negativo, em vez de algo cheio de sabedoria. Meus irmãos, é isso que acontece conosco ao olharmos para a palavra de Deus com dúvida daquilo que Deus está nos dizendo. Por isso, então, se você me perguntar, por que nós aqui crentes, não experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Por quê? Por que nós não experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Porque nós temos dúvidas. Porque as dúvidas sabotam a forma com que nós lemos as Sagradas Escrituras. Porque as dúvidas, ao invés de nos libertar, pelo contrário, nos restringem. Ela começa a questionar não apenas o que Deus disse, mas também por que ele disse aquilo, implicando que o propósito de Deus poderia não ser para o bem dela. Satanás leva ela a crer que Deus está privando de algo bom, distorcendo a percepção e os caráter de Deus, a sua sabedoria. Esse movimento nos alerta que quando duvidamos da sabedoria de Deus, começamos a ver os mandamentos não como algo para o nosso bem, mas como limitações. Deus não como bondoso, mas como um tirano que diz somente não para nós. Como resultado, buscamos soluções alternativas para nossas vidas. Buscamos outras soluções, assim como Eva buscou outra solução alternativa. Percebe, essa solução vai causar a sua destruição. Mas veja, Jesus como Salvador revela a sabedoria perfeita de Deus. Nos chama a confiar nos seus caminhos. São sempre para o nosso bem, mesmo quando nós não entendemos. Nem sempre, meus irmãos, nós vamos entender os caminhos do Senhor. Nem sempre. Mas nós precisamos crer que os caminhos do Senhor são bons, são perfeitos, são agradáveis. Nós precisamos crer que esse Deus amoroso que se revela na pessoa de Jesus, aquilo e os conselhos que Ele está nos dando é para o nosso próprio bem. Terceiro movimento. Perceba. A dúvida sobre o caminho de Deus nos leva a acreditar que há uma melhor alternativa. Veja o que acontece. Verso de número 5. Deus sabe, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Perceba. Satanás insinua que Deus é egoísta e nos priva do conhecimento. E nos leva a uma autonomia ilusória. Satanás não apenas distorce o plano de Deus, mas também inverte completamente os valores divinos. Em Gênesis capítulo 3, verso de número 5, ele diz: porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aqui Satanás ensinou que Deus é egoísta, retendo algo essencial para o florescimento da humanidade, que é o conhecimento. Essa mentira não é apenas uma distorção da palavra de Deus, é uma afronta ao seu caráter. Deus, que havia criado tudo, e que tudo era muito bom, como diz Gênesis capítulo 1, verso 31, e oferecido abundância no Éden para que nós possássemos desfrutar dessa abundância, é retratado agora como alguém limitado, como alguém que limita, restringindo e oprimindo. Perceba, esse é o Deus que a nossa sociedade prega. É esse o Deus que a nossa cultura prega. Quando nós jovens, quando você é jovem, eu não sou mais jovem, mas quando você é jovem e lê a palavra de Deus, e a palavra de Deus o exorta à santidade na sua vida sexual, você precisa olhar a essa santidade na sua vida sexual não como um limitador, mas como uma promessa de vida.
Você, marido, você, esposa, quando Deus e a palavra de Deus exorta você a fidelidade no seu casamento, a fidelidade no seu casamento. A não ficar buscando pornografia. E eu falo para homens e mulheres aqui. Porque no mundo da internet, a pornografia hoje é tão avassaladora entre ambos os sexos. Ambos os sexos. Na verdade, segundo algumas pesquisas norte-americanas, mulheres hoje buscam mais pornografias do que homens. E quando a palavra de Deus diz para você se manter puro, não é porque Deus está restringindo, limitando você. É porque Ele tem um conselho melhor do que essa autonomia que leva você à destruição. Jovem, a sua vida será marcada pelas suas decisões erradas. O seu casamento será destruído pelo seu desejo enganoso. Será que isso é liberdade? Será que perversidade sexual é liberdade? Será que dizer sim a todos os seus desejos de fato é liberdade? Já dizia uma pessoa, um sábio, que a palavra mais construtiva numa vida de uma pessoa é o não. É o não. Porque o não demonstra o quanto eu sou livre daquilo que eu desejo. O quanto eu não sou controlado pelos meus desejos. Deixa eu te dizer uma coisa. Há uns meses atrás, fui no médico. Ele olhou para mim. Olhou para mim? Não, olhou para os meus exames. E viu lá. Qual que é o exame lá que diz que você quase é pré-diabético? Glicemia. Obrigado. Glicemia. Estava alta. Estava alto o negócio lá. Também comendo sorvete e pudim. Tinha que estar alto. Tinha que estar alto. Não é culpa do arroz doce, porque eu odeio. Mas daí eu falei assim, ele falou, você tem que se cuidar, senão o bicho vai pegar. Se cuida, senão o bicho vai pegar. Eu sou 8 ou 80. Me conhecendo, eu falei, vou cortar o açúcar. Estou há 3 meses zero açúcar. Zero açúcar. Zero. Zero. Sabe que zero açúcar? Zero. Açúcar adicionado, né? Açúcar aí adicionado. De vez em quando eu tomo uma garapa para enganar o meu organismo. Meu organismo. Mas de vez em quando só, meu irmão. E é natural, não é refinado. Não vem com história, não. O médico diz que natural pode. Natural. Quê? Não sei, mas é refinado. É refinado, meu irmão. É refinado. Deixa o médico lá cuidar de mim. Seguinte, zero açúcar. Eu amo doce. Sou uma formiga. Tive que dizer não. Me tornei livre do doce. Me tornei livre. Liberdade. Liberdade. Hoje alguém pode comer um bolo de chocolate na minha frente. Não quero, não. Sou mais forte que você, seu bolo nojento. Porque isso é liberdade, é você dizer não aos seus próprios desejos. Isso se inclui com dinheiro, isso se inclui na área da sexualidade, isso inclui em qualquer outra área, onde existe uma fraqueza no seu coração. Então, quando Deus nos dá um conselho sobre não faça, não é que Ele está nos restringindo, Ele está nos libertando. Perceba, mas o texto não acaba aqui com esse ciclo de destruição. Existe o ciclo da redenção, começa com a semente da promessa. E aqui começa então a promessa do Natal. Veja o que o texto diz no último versículo que nós lemos. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Essa lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O versículo de número 15, Deus responde à dor do casal com uma promessa. Uma solução futura para a maldição do pecado.
Essa promessa é uma sentença direta contra a serpente, deixando claro que, mesmo em meio à rebelião das trevas, o reino continua sendo de Deus. Nunca deixou de ser de Deus. Satanás nunca deixou de estar sobre a soberania divina, como evidencia os versículos 14 e 15. Perceba, 14 e 15 de Gênesis mostra Deus dando uma sentença a Satanás. Satanás nunca foi um ser aleatório, um ser autônomo. Ele sempre esteve debaixo da soberania de Deus. Deus, então, declara esse julgamento contra ele. A promessa de redenção começa a ser cumprida no nascimento de Cristo. É ele aquele que ferirá a cabeça da serpente. Ele será ferido na cruz do Calvário. A cruz vai transpassar a carne do Cristo. No entanto, ele irá vencer. O descendente prometido da mulher, o Cristo, é quem restaurará todas as coisas e esmagará definitivamente a cabeça da serpente. A primeira promessa de salvação feita em Gênesis 13 serve como uma semente do Evangelho que é proclamada em toda a Bíblia. Toda a Bíblia precisa ser agora lida a partir do quê? A partir dessa promessa de salvação que Deus nos deu. Sendo assim, não existe uma vida religiosa, o que existe é uma vida de devoção, de amor, de paixão, de entrega. Deus já disse antecipadamente que entregaria, que enviaria um Redentor, que daria o seu filho naquela cruz por nós. A cruz feriu o calcanhar do Cristo. É um instrumento que esmagou, mas esse também é o instrumento que esmagou a cabeça de Satanás. Jesus, na sua morte e ressurreição, neutraliza o poder enganador e destrutivo de Satanás e inaugura, então, a sua restauração, a restauração de todas as coisas. É isso que o texto está nos mostrando. Nós não ficamos sozinhos. Apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, apesar das nossas escolhas incoerentes o tempo todo nós escolhemos de maneira errada. Deus envia o seu Filho apesar de nós. Apesar de nós. Veja, nós decepcionamos a Deus, mas Ele não se sente decepcionado. Pelo contrário, o amor de Cristo transborda mediante o nosso pecado. Por isso, Jesus reina. Até o mal está sob a sua autoridade. Lembre-se disso. Por que você está falando isso, Wellington? Porque todo esse problema que o pecado causou na nossa vida, ainda assim vai redundar na glória de Deus no final dos tempos. Ainda assim, hoje, redunda na glória de Deus quando um pecador se converte, quando alguém confessa Cristo Jesus como Senhor e Salvador da vida. Ainda assim, o mal está sob o domínio de Deus. Perceba. Não é algo aleatório. O mal não está solto pelo mundo. Ele está a serviço de Deus. Você precisa lembrar do texto de Jó. Segundo, a cruz de Cristo garante nossa esperança diária. Aquela cruz e estar debaixo da cruz de Cristo nos dá esperança para viver um novo dia, porque todos os dias, meus irmãos, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A cada manhã, a misericórdia do Senhor se renova sobre as nossas vidas e sobre as nossas faces. Por último, viva para Cristo, já que venceu o pecado e a morte. Viva para Cristo, pois Cristo já venceu o pecado e a morte. Aquilo que você não conseguia vencer, o Cristo venceu na cruz do Calvário. E hoje nós estamos comemorando essa vitória, através deste sacramento. Aquele que não nos abandona, aquele que está com a gente dia após dia. E essa palavra é um chamado para você reorientar a sua vida, não a partir daquilo que você pensa, não a partir dos seus achismos, mas por que não reorientar a vida a partir daquilo que Deus já disse para você, aquilo que Ele já revelou nas Sagradas Escrituras? Se você de fato quer experimentar liberdade e felicidade, eu quero fazer um convite a você nessa manhã. Quero fazer um convite. Abra a mão das suas dúvidas.
Que tal você entregar todas as suas dúvidas hoje ao Senhor? Meus irmãos, todos os dias eu entrego as minhas dúvidas. Você acha que eu não tenho dúvidas? Eu tenho milhares de dúvidas. Milhares de dúvidas. Mas todos os dias eu olho para o Senhor, no meu momento de devoção, em oração, e falo: Senhor, aqui estão as minhas dúvidas. Aqui estão as minhas dúvidas. Aqui estão as coisas que eu não acredito às vezes, Senhor. Às vezes eu, olhando para as promessas da palavra de Deus e para a realidade da vida das pessoas, eu falo: Senhor, até quando esquecer-te-ás de nós para sempre? Mas de maneira misteriosa, meus irmãos, Deus vai demonstrando a sua graça, vai acolhendo, vai abraçando, vai transformando e vai curando as pessoas. Eu não consigo entender. Eu não consigo, às vezes, explicar. Mas eu quero convidar você a fazer a mesma coisa que eu faço diante da ceia do Senhor. Oremos. Pai, nós somos gratos pelo Teu amor em Cristo Jesus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Somos gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez em nós, através da Sua palavra nessa manhã. Somos gratos por esse sacramento, ó Deus, que traz cura, que nos dá esperança. Sabemos que um dia, Senhor, iremos ceiar essa ceia com o Senhor, ó Deus. Novamente, Pai. Queremos crer fiamente na Tua palavra. Retira de nós todas as nossas dúvidas, ó Deus. Coloque em nós a confiança do Teu Santo Espírito e a coragem, Pai. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.